A gente volta para cá porque, enfim, é dali, deste plenário da Câmara dos Deputados que vai ter a abertura do ano, e a grande questão é essa que está aqui. Como vai ser a relação entre o governo federal, entre o presidente Lula e os novos presidentes da Câmara do Senado. Lula, discurso daqui a pouco, na sessão de abertura do ano legislativo. É a mensagem que o Executivo manda ao Legislativo em todo início de ano, todo início dos trabalhos por parte do Congresso Nacional. Mas quem vai contar mais detalhes do que esperar da fala do presidente? Gabriela Prado conosco, ao vivo do Palácio do Planalto. Muito boa tarde. Oi, Yuri, boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Olha, o presidente Lula não vai nessa cerimônia de abertura do ano legislativo, mas quem vai ler essa mensagem possivelmente vai ser o ministro Rui Costa. Isso é tradicional, todos os anos, o envio dessa mensagem. A gente teve acesso aqui, pelo menos às linhas gerais, do que vai ser esse discurso que o presidente Lula vai enviar aos congressistas. E tem recados do que o governo pretende fazer mais de imediato e do que a gente ainda não tem certeza, e vou explicar para vocês. Até enviei para a Débora e Yuri, para você também, para vocês acompanharem aqui, que são várias letrinhas miúdas nessa apresentação que me passaram, que tem essas linhas gerais. Então, claro, Lula começa agradecendo a inestimável cooperação no projeto de reconstrução do Brasil do Congresso Nacional, reafirma o compromisso com a democracia e o respeito às instituições e a relação harmoniosa entre os poderes. E aí ele parte para dados da economia. Lula fala sobre o crescimento do PIB, acima da projeção do mercado, de 3,2% em 2023, em 2024 uma projeção de 3,5%, um dos maiores do mundo, diz o presidente, e ele fala que o Brasil tem crescido nesses 2 anos, em média, mais que o dobro do período de 2019 a 2022, ou seja, já faz uma comparação com o governo de Jair Bolsonaro, quando ele traz esses dados da economia. Fala também dos investimentos estrangeiros, do aumento, e fala sobre o desemprego, que está nos menores níveis da série histórica, e vai citar que o salário mínimo voltou a ter ganhos reais e vai continuar subindo acima da inflação, mas coloca de forma sustentável, porque teve uma mudança na regra do salário mínimo para atender às demandas de ajustes fiscais. Aí, Lula, ele já segue para um outro tema, sem falar de 2025 por enquanto na economia, mas mais para frente isso aparece. Vai aparecer nessa mensagem. Então ele vai lá para o pé de meia, falando da educação, fala dos feitos do governo para a educação e já fala sobre uma das prioridades para esse ano, que já foi inclusive lançada pelo governo federal, que é o Mais Professores, aquele programa que incentiva as pessoas que vão fazer a magistratura, a licenciatura e querem ser professores, que vai dar uma bolsa para esses estudantes universitários. Então ele coloca também esse assunto como uma prioridade do governo. Aí ele entra no tema saúde, vai passando os dados de vacinação, mas já coloca uma prioridade para o governo nesse ano, uma prioridade que ele já cobrou, inclusive, da ministra Anísia Trindade, que é uma promessa de campanha e que ele diz aqui na mensagem ao Congresso, vai pontuar isso nessa mensagem, que os avanços vão ser ainda maiores na saúde quando mais acesso a especialistas estiver em plena implementação. Então, esse é aquele programa que aumenta o número de consultas com especialistas. Lula fez dessa uma bandeira de campanha, cobrou recentemente em reunião ministerial. Alguns auxiliares falam que essa chega a ser uma obsessão dele com o tema saúde, e aí ele deve trazer também esse tema para a mensagem ao Congresso Nacional, já apontando uma prioridade do governo na área da saúde. Ele faz, claro, fala do programa Mais Médicos, que foi recuperado por esse governo, vai dando também esses dados dos últimos 2 anos e entra também no tema de meio ambiente. Esse ano o Brasil cedia a COP, e ele fala aqui de diversos feitos do governo nessa área e coloca que avançaram na transição energética rumo à construção de uma economia verde. E aí vai falando sobre questões do desmatamento e também fala que ressalta a parceria entre o governo federal e o Congresso por ocasiões das tragédias das chuvas do Rio Grande do Sul, seca da Amazônia e incêndio no Pantanal. Agora eu queria chegar também a um tema aqui passando nesse documento que me enviaram,
quando fala, é claro que esse texto, como eu disse, pode ter ajustes de última hora, mas quando falam, por exemplo, da segurança pública, é um parágrafo bastante curto, que se coloca que avançaram na elaboração de uma política de combate ao crime organizado, com a participação de governadores, mas não fala, por exemplo, no envio da PEC da segurança pública diretamente, que é um projeto que o ministro Ricardo Lewandowski tem trabalhado desde o ano passado, chegou a conversar com governadores, disse que fez ajustes a pedido dos governadores, enviou aqui para a Casa Civil para avaliação, mas por enquanto esse projeto não aparece sendo citado diretamente, com o apelido que ele ganhou, PEC da segurança pública, pelo menos a princípio não deve estar nesse discurso, nessa mensagem de Lula ao Congresso Nacional. Então ele fala também da COP, claro, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática lá em Belém. Nessa mensagem deve apontar que é a primeira vez a Amazônia vai sediar as discussões sobre o futuro do planeta. Reforça ainda os acordos do Brasil no cenário internacional, com a abertura de mercados, mais de 300 mercados, e o acordo de livre comércio, o maior acordo de livre comércio do mundo, que é o acordo com a União Europeia, que o governo também coloca como um dos feitos. Aí, para finalizar, ele deve voltar à pauta econômica, colocando algumas prioridades para 2025 e colocando assim para o Congresso Nacional, que vai continuar a pautar a gestão pelo compromisso com o equilíbrio fiscal, e que isso está expresso já nas leis de diretrizes orçamentárias e também no conjunto de medidas fiscais que foram enviadas em novembro de 2024 para o Congresso Nacional, que vão permitir ao governo economizar 70 bilhões de reais em 2025 e 2026. Então ele termina pedindo essa parceria com o Congresso e reafirmando o equilíbrio fiscal do governo. E claro, cita o que ele tem citado muito nos discursos, que é a questão da colheita. Ele diz que em 2024 já começamos a colher o que semeamos do início do governo e que em 2025 vai seguir plantando em busca de colheitas mais generosas, o que o Lula tem falado bastante das colheitas. Então, alguns aspectos principais que vão aparecer daqui a pouco na mensagem do presidente Lula ao Congresso Nacional. Volto com vocês.